recentemente, vários canais de Linux e até de Windows falando se Linux é tão bom, por que ninguém utiliza? Afinal, isso é verdade? Será que ninguém utiliza Linux? Será que Linux é ruim? Ou será que Linux é tão bom que o pessoal tem medo de falar a verdade? Então, galera, eu vou trazer hoje, um vídeo bem interessante onde eu vou abordar esses temas, tá? Eu tinha até preparado alguns roteiros aqui, só que eu vou deixar de lado e vou falar diretamente com vocês. Quando a gente fala de Linux, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, esse sistema é para programador, esse sistema é para hack de terminal, esse sistema não pode ser utilizado no dia a dia. E isso é verdade? Não. Temos distribuições como o próprio Linux, Mint, ZoraOS, o Deep, que está trazendo uma nova versão que está muito semelhante ao Windows. Fora isso, está muito mais fácil de se utilizar do que o próprio Windows, né? A primeira vantagem é a segurança. O Linux é um sistema muito seguro, muito mais seguro do que o próprio Windows da Microsoft. Por quê? A maioria dos vírus do mercado não tem pro Linux, isso mesmo. Então, se você baixar um programa no Linux, você não vai pegar vírus, isso mesmo. Esses vírus do Windows não pega no Linux. Olha que coisa legal. Não é interessante? Então, segunda vantagem, quando tem alguma vulnerabilidade que é diferente de vírus, né? Geralmente é mais em servidores Linux. Quando tem alguma vulnerabilidade relacionada ao sistema para você utilizar no dia a dia, sem ser o servidor, as correções é assim, ó, que acontece. Ou seja, se aparecer alguma vulnerabilidade, eles mandam uma patch, corrige para você ficar o quê? Seguro. Você precisa utilizar antivírus no Linux? Não, porque Linux não é o Windows. Mesmo que você faça uma bela de uma cagada, instale uma aplicação que não se deve, tá? Do Windows ali, através do ARM craqueada. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês não vão pegar vírus do Windows. E é muito legal. Fora isso, por exemplo, algum patrocinador mandou alguma coisa para você, alguém querendo fazer um patrocínio, que nem está falando aqui de YouTubers agora. Às vezes você vai abrir um PDF que está com hack ali dentro, e o que acontece? Se você tiver no Windows, você vai ser hackeado, você vai perder a conta. No Linux, isso não vai acontecer. Então, temos várias vantagens, além da personalização, além da rapidez, além de você conseguir simplesmente utilizar no PC antigo Jurássico o Linux, coisa que não acontece com o Windows. Fora isso, o Windows 10 está sendo matado pela Microsoft. A gente sabe que ela ainda está prolongando um pouquinho mais o Windows 10, porque muita gente não quer migrar para o Windows 11 por causa dos requisitos, entre outras coisas, mas o Linux é muito, mas muito vantajoso. Ainda mais se você quiser utilizar no dia a dia para navegar na web, jogar também em jogos nativos de Linux. Fora isso, você consegue habilitar aí, através da Steam, uma extensãozinha que você consegue jogar jogos de Windows no Linux, tudo tranquilamente. Quais são as desvantagens de utilizar Linux? Se você precisa editar vídeo de forma profissional, isso vai ser meio complicado no Linux. Por quê? Por mais que a gente tenha o DaVinci Resolve no Linux, a gente sabe que no Linux tem uma limitação na versão free do DaVinci Resolve. Ou seja, não tem suporte ao MP4 nativamente, mas no Fedora isso muda, tá? Que no Fedora já dá um suporte ao MP4, mas por quê? O Fedora, o Red Hat é uma empresa grande, eles colocam nativamente isso para vocês. Mas em outras distribuições como o Ubuntu, Arch Linux, esse suporte do DaVinci Resolve MP4 não vai funcionar. Fora isso, se você está utilizando outras distribuições sem ser o Fedora, sem ser o Rock Linux, a qual o DaVinci Resolve indica você estar utilizando com o editor de vídeo deles, você vai ter várias coisinhas, por exemplo, está utilizando o Ubuntu, está utilizando o Arch Linux, está utilizando o Debian. O que vai acontecer? Você vai ter que ficar convertendo para depois jogar na timeline, para depois conseguir editar.
Isso é uma coisa que ainda impede muita gente mesmo, de estar utilizando o Linux. Mas não é culpa do Linux, mas sim das desenvolvedoras do software. É culpa da Blackmagic e é culpa também da Adobe não trazer o Premiere para cá, trazer a plataforma todinha do Premiere. Linux é um sistema muito interessante. A galera vai pagar diferentemente da galera do Windows. Só que a Adobe tem uma ideia completamente torta. Então, o pessoal que utiliza Linux não gosta de craqueamento, esse tipo de coisa de software. Ele quer simplesmente utilizar. Vamos apertar o cerco para essas desenvolvedoras fazerem coisas para o Linux, que assim mas muita gente vai deixar o Windows. Isso você pode ter certeza. Olha o que eu estou falando. No dia que tiver Premiere, Adobe PDF, vários outros programas que tem para o Linux, o Windows vai ficar para trás, tá? Vai ficar para trás. E nisso a gente entra na frase: por que ninguém utiliza Linux? Quem disse que ninguém utiliza Linux? É uma falácia. Muita gente utiliza Linux, só não é mais o popular, tá? Agora, se a gente for falar fora do desktop, todo mundo utiliza Linux. Seja no seu roteador, seja em servidores que você tem um site. Linux está em todos os lugares, tá? Até impressoras. Todo lugar está o Linux. Fora que a maior plataforma de jogos é Linux. Aí você vai me questionar, mas você está ficando doido. Não é, é o Windows. É Linux. Por quê? A maior plataforma de jogos do mundo é o Android ainda, que eu saiba. Tá? Então, o Android sendo Linux, o que eu falei para vocês calha muito bem. Tá? Mas essa falácia de, não, ninguém utiliza Linux, é uma falácia, é uma desinformação, porque utiliza. Claro, se você comparar com Windows, macOS, claro que o Linux vai estar mais abaixo. Por quê? Por falta de aplicações. Era o que a gente estava falando ali antes. Se empresas como a Adobe, Blackmagic e tantas outras desenvolverem seu software ou portarem seu software para o Linux, o império da Microsoft vai ruir. Isso mesmo, vai ruir. Simplesmente isso, né? Mas a gente vê que muitos canais no YouTube estão falando todo direito sobre esse tema, mas não está dando a devida proporção. Hoje em dia a gente não precisa utilizar o terminal para estar utilizando o Linux. Claro, se você quiser utilizar um Arch Linux, o Arch Linux não é feito para iniciante, não é feito para um usuário comum, é feito para um usuário avançado, intermediário ali. Avançado nem precisa ser não, mas intermediário ali, que tem um conhecimento e quer aprender. Mercado não quer Kdenlive, mercado não quer Flowblade, Olive, não quer. O único editor de vídeo que a gente tem realmente profissional para o Linux é o DaVinci Resolve. E nem sempre funciona tão bem assim. Tá bom? Sei que vai ter uma galera que vai chegar, vai me xingar por falar a verdade e a realidade para eles. Mas beleza. Esse canal aqui é o Império de Liberdade. Eu não excluo o comentário de ninguém. Eu dou a liberdade até para a pessoa pegar e me xingar. Porque eu sei quem eu sou. E fora isso, eu sei o trabalho que eu faço. E não vai ser um xingamento ou qualquer outro tipo de coisa que vai me abalar, tá? Não vai me abalar mesmo. Então, galera, não se esqueça. Tem alguns vídeos aqui para vocês assistirem e já vai deixando um like, vai se inscrevendo no canal, compartilhando com a galera e ativando as notificações. Muito obrigado, valeu e até a próxima.